Bom, pessoal, boa tarde, né? Agora, na parte da tarde, né, a gente vai falar um pouquinho aí sobre gerenciamento de redes, né? A gente vai explicar, inclusive, né, o que é gerenciamento de redes, né, em alguns aspectos, tá? E depois a gente vai fazer uma apresentação também sobre como a internet funciona, né, depois do coffee break, tá? Para aqueles que não viram na parte da manhã. Tá? Falar de gerenciamento de redes, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o Thiago Nakamura, tá? E o Eduardo Morales, nós somos do NIC-BR, tá? Então, a gente vai dar uma apresentação aqui, né? Um pouco sobre alguns conhecimentos aí da área de redes, né? Que podem ser interessantes para vocês, tá? Esse daqui, né? É um módulo que a gente costuma dar de vez em quando, tá? Em alguns dos nossos cursos, né? Mas, tá? Ele é específico, tá? Para em geral, pessoas que trabalham, né, com internet. Tá? A gente sabe que aqui não é o caso, né, muitas vezes. Então, a gente gostaria de saber, né, em geral, quem que é o perfil, né, da turma aqui que está assistindo, porque a gente já dá a palestra, né, focado assim, mais, né, em alguns conceitos que são mais relacionados com vocês. Tá? Acredito que aqui ninguém seja provedor. Né? Alguém é provedor? Tem alguns aqui, então isso daí já é interessante. Tá? Alguém aqui trabalha com internet, assim, alguma coisa do tipo? Então tem mais um ali. E eu acredito que o resto das pessoas sejam pessoas que são usuárias de internet do dia a dia, né, e têm algum interesse em saber um pouco mais sobre a parte um pouco mais técnica da internet, né, de alguns assuntos aí que a gente pode estar fazendo dentro da internet. Tudo bem. Então a gente tem aí um público até que razoável de técnico, então a gente pode falar um pouquinho de alguns aspectos técnicos e um pouquinho de alguns assuntos mais abrangentes aí para vocês. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí de algumas ferramentas, né, e um pouquinho de gerenciamento em si. Eu não quero me estender muito. Deixa eu ver. O horário do coffee é 3h30? 4h30, né? 4h30? Então, espera aí. É das 4 às 4h30? É isso? Tá, eu só quero ter certeza aqui, porque eu quero... Tá. Que daí eu quero deixar pelo menos uma meia hora, tá, para vocês poderem fazer perguntas, para não comer o horário do coffee, né, e para poder também saber realmente as dúvidas que vocês têm, né, porque não adianta a gente falar aqui um monte de coisa e você fala, não entendi nada, né. Eu acho que interessante justamente é você fazer as perguntas realmente para que a gente possa guiar aí as respostas, né, da melhor forma possível. Tá? É às 4h30? Estou vendo aqui. Não, é às 4 horas, sim. Às 4 horas? Então nós temos... Às 4h30 é a exibição do documentário Frenético. Tá, então nós temos aí 1h30. Então eu vou tentar falar isso aqui em 1 hora, tá? E deixar meia hora aí para vocês poderem perguntar aí, qualquer assunto aí que seja do seu interesse. Ok? Bom, primeiramente, né, a gente fala de gerenciamento de redes, tá? E uma das coisas, né, que a gente se pergunta muito é por que a gente precisa fazer um gerenciamento de redes, né? Qual que é o objetivo, né, de eu ter um gerenciamento? O que é um gerenciamento de redes, né? Eu diria, tá, que a gente pode falar várias coisas sobre gerenciamento, né? Melhora a minha organização, né? Detecta problemas que não são conhecidos, tá? Aumenta a disponibilidade, performance, né? São termos aí técnicos que a gente vai estar explicando mais para frente o que significa, né? Diminui custos muitas vezes, né? Quando a gente faz um bom gerenciamento, tá? Mas o principal quando a gente fala de gerenciamento é a questão de conhecer a minha rede, tá? A gente imagina, né, que mesmo quem é da área técnica, né, conhece muito bem a rede, tá? E muitas vezes, tá, isso não é verdade. Tá? Muitas vezes a gente tem, né, ou coisas mal documentadas, ou coisas, né, que não estão bem organizadas, né, e mesmo para quem é da área técnica, tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo dentro da própria rede. Tá? Então, por isso que a gente fala que é muito importante essa questão de gerenciamento. Tá? E até tem alguns aspectos que podem até ser
discutidos aqui depois na parte de perguntas, né, que é até com relação à questão de privacidade, segurança, né, como é que isso se relaciona, né, com essas ferramentas de gerenciamento. Então, basicamente, né, o que é gerência de redes? Tá? É garantir o funcionamento correto da minha rede. Tá? Então, eu quero ter qualidade, eu quero ter desempenho e eu quero poder resolver os problemas, né, que eu tenho na minha rede. Tá? Isso aqui até pode acabar em algumas consequências, né, do que a gente define, né, o que, por exemplo, né, será que eu posso fazer qualquer coisa, né, para melhorar a qualidade da minha rede? Né? Será que não tem nenhum limite, né, do que eu posso fazer e do que eu não posso, né, para que eu tenha esse bom gerenciamento? Tá? É algo que depois a gente vai discutir um pouco também. Tá? Quando a gente faz isso, a gente garante até uma questão de redução de custos e também é muito importante na hora de tomada de decisão. Né? Então, será que a gente vai migrar de provedor? Será que a gente vai trocar o equipamento? Será que vale a pena? Será que não vale? Né? Essas informações você só vai saber se você tiver esses dados coletados na sua rede. Tá? Então, se você não tiver essas informações, fica muito difícil de você tomar esse tipo de decisão. Tá? Então, gerência de redes é monitorar a disponibilidade, né? E eu posso fazer várias coisas aqui. A gente vai estar aí abrangindo, né, os principais aspectos disso. Tá? Então, tem questão de segurança, controle de tráfego, detecção e correção de falhas, né? Principalmente prevenir que os problemas aconteçam, né? E também questão de logs. Tá? A gente fala muito, né, na questão de logs, né, para informação, né? E a gente vai discutir um pouco aqui como que é feito esse log, né? Como que eu posso estar utilizando ele, né? E quais são os problemas que a gente pode ter com isso. Ok? Entendi que o gerenciamento é importante. Né? E aí, o que eu preciso pensar? Né? Como que eu vou fazer o gerenciamento, então? Tá? Eu sei que é importante, né? Será que tem alguma guia que eu possa estar seguindo, né, para ter um bom gerenciamento da minha rede? Tá? Tem alguns modelos aí, né, que são modelos de referência que a gente costuma utilizar aí na área de provedores de internet. Tá? Então, a gente tem aqui dois modelos bem conhecidos, tá? Que um deles é o FCAPS e o outro deles é o OAMP. Tá? A gente vai abranger um pouquinho desses dois aqui e falar brevemente deles. Né? Esses modelos, tá? Para quem é da área de gestão e organização de empresas, né, são modelos bem complexos. Tá? Dá para ficar um ano falando sobre isso se quiser. Né? A gente vai mostrar aqui mais, né, quais são os aspectos importantes, né, desses modelos. Tá? Então, por exemplo, eu quero ter um gerenciamento, né? O que eu preciso ter na minha rede, tá? Para que esse gerenciamento seja bom. Tá? Primeiro, né, tenho que ter aí algum mecanismo, né, algum sistema que consiga detectar as falhas que estão ocorrendo no meu sistema. Então, por exemplo, caiu um servidor, né, caiu a internet de algum lugar. Né? Como é que eu sei? Quando o cliente vai ligar para mim, lá, ó, caiu a internet da minha casa, né? Ou quando eu estou usando a internet na minha casa e para de funcionar. Né? Será que eu sei, né, quando que isso acontece? Por exemplo, eu estou na minha casa e eu compro internet, né, teoricamente eu espero que a internet esteja disponível a qualquer instante. Né? E se todo dia, quando eu estou fora da minha casa, aquela internet cai? Né? Tem como eu saber isso? Será que dá? Né? A gente vai ver que tem sistemas que fazem isso sim para você. Né? Avisa quando está fora do ar. Tem também, né, uma parte importante de gerenciamento, que é a questão de configuração. Tá? Essa parte realmente, para quem é da área, né, de redes e provedores, né, sabe como é importante você ter aí, um bom gerenciamento de configuração dos seus equipamentos. Né? Por exemplo, alguém configurou o roteador de forma errada e deu algum problema na rede, né? Cai a rede do cara. Né? Você tem que ter, né, uma forma rápida de você conseguir restaurar essas configurações, né, de ver qual era a última modificação que você teve, para poder voltar, né, ou pelo menos saber o que foi modificado, né, que causou esse problema. Tá? Então, tem que ter um sistema que seja capaz de gerenciar isso daqui. A gente também vai mostrar para vocês. Tem mais 3 aspectos. Né? Esse daqui é um aspecto que, em geral, nós, que somos da área técnica, né, levamos pouco em consideração, que é a questão de contabilidade. Né? Quer dizer, quanto que eu estou gastando com isso? Né? Que, em geral, é o que acaba convencendo, né, muitas vezes,
toda a equipe, né, toda a presidência de uma empresa, né, vai tomar decisão, em geral, não vai ser um aspecto técnico. Você vai falar assim, isso aqui vamos mudar para isso aqui porque é mais rápido, vamos mudar para isso aqui porque a leitura é melhor, né? Em geral, você convence a pessoa, né, o seu gestor, falando, vamos mudar para isso aqui porque economicamente isso aqui é mais viável, isso aqui é mais interessante para a empresa, né? Então, você ter um sistema, tá, que seja capaz de calcular o quanto de gasto você está tendo dentro da internet, tá? Isso sim é uma coisa importantíssima, tá? E até a gente vai ver aqui, né, alguns problemas que a gente pode ter quando a gente fala disso, né? Por exemplo, o que tem hoje aí na questão das operadoras de 3G e 4G, né? Você cobra, né, um acesso de franquia de internet, mas você isenta, por exemplo, acessos a Facebook, Twitter, né, redes sociais. Né? Como é que você faz isso na prática? Né? Como é que a operadora, né, consegue contabilizar quanto você está gastando de internet, mas ela consegue desconsiderar o que você está acessando ao Facebook? Né? Como é que você faz isso? Tá? A gente vai mostrar aqui algumas formas que você tem de ver isso. Tá? Tem questão também de performance. Né? Então, quando a gente fala de gerenciamento, né, em geral, a questão que a gente pensa preciso ter performance no meu sistema, quero melhorar a eficiência do meu sistema. Né? Então, por exemplo, sou dono de um site, né, eu quero, por exemplo, que aquele site, né, responda de forma mais rápida, que ele fique pouco tempo fora do ar. Né? Como é que eu posso saber essas informações? Né? Como é que eu vou projetar isso? Né? Você vai, por exemplo, contratar, né, um hosting lá na internet, tem diversos planos. Né? Assim, qual que é o plano ideal para mim? Né? Como é que eu sei o que eu preciso para mim? Né? Em geral, se você não sabe essas informações, é muito difícil de você chegar na hora lá e escolher algum plano para você. Tá? Então, você ter essas noções, né, ajudam aí, né, quando você tiver um sistema para gerenciar. Tá? E, principalmente, questão também de segurança. Tá? Não adianta nada você ter tudo aquilo ali, se aquilo ali não é seguro. Tá? Se qualquer coisa lá, alguém consegue invadir, alguém consegue, né, mexer, desconfigurar as coisas, tá? Nada daquilo que se fez antes vai importar. Né? Então, esse é o modelo FICAPS. Né? Então, não explorando a fundo, mas dando uma ideia, né, fala assim, legal, né? Quero fazer um gerenciamento da minha rede. Né? Como que eu sei que o meu gerenciamento está razoavelmente bom? Né? Fala assim, olha, será que ele atende, né, a essas 5 condições? Será que eu tenho algo para detectar falhas, né, configurações, né? Eu consigo saber quanto que eu estou gastando com isso? Eu consigo medir a performance daquele sistema? Né? Eu tenho uma questão de segurança com aquilo? Tá? Se eu atender esses 5 requisitos, tá, eu tenho um gerenciamento razoavelmente bom. Tá? Se eu não tiver, tá, não quer dizer que meu gerenciamento é péssimo. Mas você tem que ter, né, noção de que tem essa vulnerabilidade que você não está atendendo. Então, por exemplo, né, questão de contabilização, questão de performance, se eu não estou fazendo isso, né, é algo que o meu sistema está carente. Né? Se for possível, seria interessante que eu pudesse mudar isso na minha rede. Okay? O outro modelo que a gente tem, né, é o OAMP. Tá? Isso aqui era muito mais comum nas empresas de telecom, né, você ter esse modelo. Esse modelo aqui já é mais do questão administrativa, tá? Ele não é tanto técnico, né, nas questões de sistemas que a gente utiliza, mas em questões de processos, né? O que eu preciso ter ali para o funcionamento da minha empresa, né? Então, questão de operações, administração, manutenção e provisionamento, ok? Então, são 2 modelos aí que a gente pode ter, tá, para gerenciamento de redes. Tem vários outros, né? Mas esses daí são os principais que em geral, as pessoas utilizam. Aqui, por exemplo, né, é um exemplo do que a gente tem aí em umas etapas de monitoramento. Né, então, posso definir algumas políticas. Então, eu vou coletar dados da minha rede, né, para ver quais são os comportamentos que eu espero. Né. Eu faço um monitoramento, coleto as informações e faço um controle desses dados. Tá. A gente vai ver melhor aí depois, né, como algumas ferramentas fazem isso. Tá? Então, aqui, né, um exemplo de modelo FICAPS. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, para detectar falha, né, eu tenho, por exemplo, um mecanismo que faz ping, né, e faz uma consulta aqui de um protocolo que a gente vai ver mais para frente, para verificar como é que estão os equipamentos da rede. Né? Se eu detectar algum problema,
ele vai me avisar através de um e-mail, um SMS, um WhatsApp. Tá? Hoje em dia as ferramentas fazem de tudo aí para você. Né? E aí depois eu posso até mostrar, né, esses problemas em um mapa ali, algum sistema meu que vai indicar onde que está exatamente aquele problema. Tá? Também tem a questão aí de configuração. Né? Eu posso ter aí um controle de configurações dos equipamentos, né? Como é que eu posso estar fazendo isso. Tá? Através, por exemplo, de um sistema de Rancid aqui, que no caso é o exemplo. Bom, esses são aí, né, alguns conceitos básicos de gerenciamento. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, algumas perguntas, né, e alguns conceitos que a gente fala quando a gente relacionados a gerenciamento que causam muita confusão aí no mercado. Tá? A primeira delas é a questão de confiabilidade e disponibilidade. Tá? Vocês acham que são a mesma coisa? Não, né? Mas os dois indicam, né, um critério de qualidade de alguma coisa, né, de algum serviço. Tá? Qual que é a diferença essencial aí desses dois conceitos? Tá? Primeiro, né, confiabilidade é a probabilidade de falha em um determinado intervalo de tempo. Tá? Disponibilidade é a probabilidade do sistema estar disponível em um determinado instante de tempo. Tá? As definições formais são um pouco confusas, né, para quem não é da área, né, mas o que isso quer dizer? Tá? Primeiro, confiabilidade é a chance de dar problema em um intervalo específico de tempo. Tá? Então, quando eu comprar um equipamento, quando eu comprar alguma coisa, né, algum serviço, o que é a confiabilidade? Ele vai falar assim, olha, em 10 anos de uso, a chance de dar problema nesse equipamento é X%. Tá? Eu tenho que especificar um período específico, né, uma data específica ali para dar um valor de confiabilidade. Tá? Em 1 ano, a chance de dar problema é muito menor. Em 100 anos, a chance aumenta muito. Tá? Então, a confiabilidade sempre tem um intervalo de tempo aí definido, tá? Para isso. Disponibilidade, né? Esse termo já é mais comum, né, no uso do dia a dia. Tá? Quando, por exemplo, você contrata um serviço de hosting, né, ou qualquer coisa assim, você tem, por exemplo, o que eles chamam de uptime. Né? Aí você vai ver lá, o meu uptime é de 99,99%. Né? O que isso quer dizer? Né? Isso, na verdade, em outras palavras, é a disponibilidade do meu sistema. Tá? O que quer dizer isso? Né? No instante que eu for acessar aquele serviço, aquele sistema, a chance dele estar de pé é de 99,99%. Então, eu não estou considerando aqui um intervalo de tempo. Isso quer dizer que, quando eu precisar dele, a chance dele estar disponível é 99,99%. Tá? Qual que é a diferença essencial, né, desses dois critérios? Tá? Isso é importante. Por quê? Porque dá muito problema quando você, por exemplo, vai fazer um contrato com alguém. Por quê? Porque, em geral, a própria pessoa não sabe o que significam esses critérios, né, e colocam aí valores que você sabe que não são possíveis de ser atendidos. Né? Então, por exemplo, você acha que é possível ter um sistema, né, com confiabilidade alta, né, mas disponibilidade baixa? Você acha que é possível? Sim. Tá? Por quê? O que é confiabilidade? É a chance de dar problema no equipamento. Né? Então, equipamento de confiabilidade baixa quebra muito. Equipamento de confiabilidade alta quebra pouco. Tá? O que é disponibilidade? Né? A disponibilidade é, quando eu for acessar ou quando eu for usar aquilo ali, tem que estar funcionando. Né? O que isso quer dizer? Se dá problema no meu equipamento, se meu site fica fora do ar, mas eu consigo corrigir aquilo rápido, né? Então, teoricamente, a disponibilidade é alta. Por quê? Porque quase sempre, quando eu precisar acessar, vai estar funcionando. Né? Mas não quer dizer que não vai dar problema. Né? Então, em geral, né, serviços de hosting são assim. Né? Você tem uma confiabilidade que, em geral, não é muito boa. Né? Em geral, sempre, assim, algum dia ou outro por mês, ele dá problema. Mas ele conserta rápido. Então, a disponibilidade do sistema é alta. Tá? Por outro lado, né, eu posso ter um sistema com disponibilidade alta e confiabilidade baixa? Pode. Né? Você pode, por exemplo, né, ter um serviço, né, que aliás, né, um sistema de confiabilidade alta e disponibilidade baixa. Né? Por exemplo, um data center
que eu não tenho acesso, né? Algum cara que eu vou deixar, por exemplo, o Google, né, tem data centers que ficam no meio do oceano. Né? Quer dizer, quando você vai projetar um sistema desses, né, qual é a chance de dar problema que você tem que ter? É baixíssima, né? Por quê? Porque uma vez que der problema, para você consertar aquilo, vai demorar. Então, você tem que ter um sistema, né, com confiabilidade alta, porque você sabe que a disponibilidade daquilo, né, não necessariamente vai ser alta, porque uma vez que aquilo lá dá problema, eu não vou conseguir arrumar. Tá? Então, são conceitos aí de qualidade, tá, que, em geral, vêm assim, no contrato, quando você contrata algum serviço de internet, né, e muitas vezes as pessoas mesmo que fornecem esse tipo de serviço não sabem o que significam. Tá? Então, é uma coisa importante aí quando a gente fala em questão de gerenciamento. Tudo bem? Que mais? Outra questão que confunde muito é a questão de alertas e logs. Tá? Quando eu estou monitorando algum equipamento e dá problema, né, se eu estiver só logando aquela informação, eu não vou saber que deu problema. Tá? Por quê? Porque quem faz isso é o sistema de alerta. Tá? Hoje em dia, muitos sistemas já fazem os dois. Né? Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pega um serviço que só loga, e aí quando der algum problema, você não vai saber. Né? Então é importante que quando você vai montar um sistema de gerenciamento, né, você tenha os dois combinados ali. Que aí alguém vai avisar para você quando der problema, e também, né, depois, para você verificar onde aconteceu esse problema, você tem lá todo o registro de logs para ver o que aconteceu. Tá? Outra coisa também que tem que tomar cuidado é a questão de ferramentas ativas e passivas na rede. Tá? Por quê? Porque dependendo da ferramenta que você usa, você pode comprometer ali o funcionamento da sua rede. Tá? Tem uma ferramenta, por exemplo, chamada ePerf. ePerf é uma ferramenta que mede vazão da sua rede. O que é vazão? Né? Por exemplo, você contrata 10 MB de internet na sua casa, como que você sabe, né, que passa 10 MB realmente na sua casa? Você mede a vazão máxima que você consegue passar na sua rede. Tá? O ePerf, né, ele é uma ferramenta um pouco mais séria, né, para fazer esse tipo de medição. Tá? Então, o que acontece? Você tem que instalar esse cara nas duas pontas que você vai medir e ele vai tentar passar o máximo de dados que ele consegue na rede. Tá? Qual que é o problema? Né? Você acha que dá para fazer isso numa rede que já está funcionando normalmente? As pessoas estão usando aquela rede e você vai lá e começa a medir vazão? Não pode. Por quê? Porque uma vez que você começa a fazer essa vazão, você detona todo mundo que está usando aquilo. Tá? Então, é uma ferramenta ativa que interfere no funcionamento da minha rede. Tá? Ferramentas passivas, né, eles vão coletar dados que já existem lá, já estão gravados, e não vão interferir no funcionamento da rede. Tá? Então, sempre que a gente fala em gerenciamento, né, fala assim, toma cuidado, né, com algumas ferramentas ativas que você usa, tá? Porque dependendo da ferramenta que você usa, né, pode prejudicar até o próprio funcionamento da rede. Então, ferramentas passivas não fazem isso. Tá? Aqui, tá. E a parte mais importante, tá, quando a gente fala de gerenciamento de redes, é a questão de baseline. Tá? Baseline é um termo, né, em inglês que significa como que é a minha rede hoje. Tá? Como que são as condições, né, do meu sistema hoje. Tá? Por que isso é importante? Né? Eu diria que a parte mais importante de gerenciamento, quando a gente fala, é a questão de baseline. Por quê? Porque muita gente vai falar assim, porque eu vou montar um sistema, né, que quando acontecer qualquer coisa estranha, ele me avisa que está acontecendo algum problema. Né? Só que como você sabe que aquilo é um problema da sua rede? Né? Você tem que saber qual é o funcionamento normal da rede para poder definir qualquer regra. Tá? Se você não sabe o comportamento normal da rede, não adianta você querer achar uma ferramenta milagrosa, porque ela não vai resolver o seu problema. Tá? Vou te dar um exemplo. Né? Você vai lá monitorar um servidor que é importante para você e falar, quando aquele servidor chegar em 90% de processamento, manda um alerta porque ele não pode parar. Né? Só que você sabe qual que é o processamento médio daquele equipamento? E se a vida inteira ele trabalhou com 90% de carga? Ele vai ficar avisando toda hora, lá, está com 90%, está com 90%. Mas por quê? Porque você não sabia, né,
o comportamento normal daquele equipamento. Então, para você fazer qualquer tipo de gerenciamento, tá, o que você precisa realmente é saber como a sua rede se comporta. Tá? Seja aí na minha casa, né, seja num site que eu gerencio, seja no meu sistema, no meu provedor. Tá? Isso aqui é padrão para qualquer coisa, né, que eu for gerenciar na minha rede. Ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns protocolos, tá, que a gente usa. Né? Aqui é um aspecto um pouco mais técnico, né, até para esclarecer algumas coisas, né, algumas dúvidas que algumas pessoas têm, né, sobre como é que eu posso saber algumas informações dentro da internet. Né? Então, tem alguns protocolos aí que são de gerenciamento, né, que permitem aí coleta de algumas informações da rede. Tá? A primeira delas é o ICMP. ICMP até assim, as pessoas até que não são da área acabam utilizando muitas vezes para saber se a máquina está respondendo, se ela não está, né? Como é que eu sei? Em geral eu faço um ping, né, para ver se a máquina está respondendo ou não. Tá? A gente vai ver também que tem várias outras funcionalidades que dá para fazer com o ICMP, né, mas o uso geral dele, né, mais importante que as pessoas utilizam é para verificar a acessibilidade de equipamentos. Tá? E isso até acaba sendo, né, interessante. Por quê? Você fala assim, ICMP, para que serve? É para ver se a máquina está up ou down. Né? E aí, você pergunta assim, bom, um cara quer acessar a internet, ele quer ver um site. O outro quer ver se a máquina dele está respondendo, está de pé ou não. Né? Do ponto de vista, né, de internet, né, qual é mais importante? O cara que vai usar a internet ou o cara que só quer ver se a máquina dele está respondendo ou não? O cara que quer usar o serviço internet. Tá? Por que eu falo isso? Porque os próprios roteadores, tá, por padrão, dão uma baixa prioridade para esse tipo de pacote. De acordo, teoricamente, né, de acordo com o Marco Civil, isso não deveria existir. Né? Mas isso é um consenso na área técnica. Né? E os próprios roteadores, por padrão, se eu tiver uma sobrecarga na minha rede, tá, esse cara aqui vai ser processado por último. Tá? Isso aqui é uma implementação de fábrica que vem no equipamento. Tá? Outra coisa também, né? Questão de syslog. Tá? Isso aqui é um padrão criado pelo IETF para registrar mensagens que acontecem no meu sistema. Tá? O interessante do syslog, né, é que ele consegue categorizar o tipo de falha, né, por grau de seriedade. Né? Então, por exemplo, né, se eu tiver um problema de kernel na máquina, né, é um problema grave. Né? Ou, por exemplo, se eu tiver um problema qualquer, né, ele só vai me falar assim, aconteceu algum tipo de informação ali, mas já consegui resolver. Né? E aí ele categoriza, né, em duas informações. Né? Facility, que é quem gerou o problema, né, quem gerou a mensagem, e grau de problema, aqui no caso. Outro protocolo interessante, né, que a gente tem aí na rede de monitoramento é o SNMP, tá? Simple Network Management Protocol. Tá? Se você for estudar a fundo esse cara aqui, tá, você vai perceber que ele não é tão simple. Tá? Ele é um pouco complicado de você mexer. Né? Por que a gente fala que ele é simple? Né? Porque as mensagens, né, implementadas dentro do SNMP são mensagens simples. Né? Você ou consulta, ou você manda um alerta, ou você manda atualizar. Né? Então, nesse sentido, ele é simples. Tá? Para você implementar essas mensagens é complicado, mas a troca, né, o mecanismo de troca de mensagens é extremamente simples. Né? Então, isso permite que você consiga fazer gerenciamento de até coisas que não são necessariamente equipamentos de rede. Então, por exemplo, você pode monitorar temperatura do ambiente, umidade. Né? Se o seu equipamento, né, tem essa capacidade, né, você consegue implementar ali uma coleta de SNMP informando esse tipo de situação. Tá? Então, tem gente, até já vi situações que as pessoas até usam isso em questão de equipamentos de áudio. Né? Você pode mandar informações, tá, via SNMP. Né? Então, pensando aqui na minha casa, né, ou no meu hosting, né, eu consigo monitorar espaço em disco,
consigo monitorar os processos que estão rodando, consigo monitorar a carga, né, no meu processador, consigo até, né, dependendo do sistema, monitorar a temperatura, umidade, né? Eu consigo fazer até essa coleta, por exemplo, no data center. Tá? Isso aqui é algo interessante, por quê? Eu estou medindo a temperatura do data center ali. De repente eu vejo que aquela temperatura começa a subir. O que aconteceu? Né? Algum problema teve. Né? Então você consegue detectar esse tipo de problema remotamente. Tá? E isso também, né, tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque são informações, né, que você tem que tomar uma certa segurança, né, com relação a isso. Quer dizer, imagina se qualquer um consegue coletar essa informação dos seus equipamentos, né, saber que coisa está rodando, né, o que eu estou rodando ali, né, quanto que está passando de tráfego na minha rede. Né, são informações que têm que ser passadas de forma segura. Porque uma vez que você libera isso para a internet, né, qualquer um consegue consultar. Tá? Então, quando a gente fala, né, nessas questões de monitoramento remoto, tá, a segurança aqui é muito importante. Outro protocolo, esse sim é um protocolo que merece uma discussão mais aprofundada, né? Talvez não agora, né, porque tem outras coisas para a gente falar, mas é um protocolo que, do ponto de vista, né, principalmente de marco civil, né, tem algumas questões que precisam ser discutidas, tá? Que é a questão de NetFlow. Tá? O que é NetFlow? Né? Quando você monitora as coisas via SNMP, né, que é o monitoramento normal que a gente faz, por exemplo, eu consigo falar, olha, aquele equipamento está com... Eu tenho uma porta ali que tem 1 GB de conexão, está saindo 800 MB de dados daquela máquina. Né? E você fala assim, mas o que são esses 800 MB que estão passando lá dentro? Eu não sei. O NetFlow te diz o que são esses 800 MB que estão passando ali. Eu falo assim, o que é? Ah, é 500 MB para o YouTube, 100 MB para o WhatsApp, né? 50 MB para o Facebook. O NetFlow te dá essa informação. Tá? Do ponto de vista, né, de privacidade do usuário, né, isso pode ser um problema. Tá? Por quê? Porque, teoricamente, né, eu estou vendo o que os usuários estão acessando. Né? Por outro lado, tá, do ponto de vista técnico do provedor, é extremamente complicado você falar que ele não pode saber para onde que as coisas da rede dele estão indo. Por quê? Porque como que ele vai projetar a rede dele? Né? Como é que o trabalho, né, de um provedor é projetar a rede de forma a ser ideal, né, para o acesso à internet. Tá? Como é que eu vou projetar essa rede de forma ideal se eu não sei, né, quais são os principais tráfegos da minha rede? Tá? Por que isso é complicado? Né? A gente fala, teoricamente, você não pode tratar os pacotes de forma diferente. Isso é verdade. Mas, por outro lado, né, se, por exemplo, todo o seu tráfego sai para o Netflix, não faz sentido você investir, né, em equipamentos que não são para isso. Só que como que você vai saber essa informação? Né? O NetFlow te diz isso. Por outro lado, você, teoricamente, não poderia ter essa informação porque você teria as informações, né, do que as pessoas estão acessando. Tá? Então, isso aqui é um problema, né, que você tem, né, do ponto de vista, assim, no fundo, o equipamento sabe, né, para onde que o pacote está indo. Então, assim, em algum momento, né, o equipamento teve essa informação. Tá? Agora, o que você faz com isso, né, que é a grande questão. Você vai fazer isso para explorar, né, o que cada usuário está acessando? Isso é um problema. Né? Agora, você usa isso para projetar a sua rede, né, que é, em geral, o objetivo de engenharia de redes. Né? Então, nesse caso, o NetFlow foi pensado para isso. Né? Como é que eu posso projetar a minha rede, né, dado aí a questão, né, de para onde que estão indo as coisas. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente tem um projeto que é o IXBR. Tá? O IXBR é um acordo, né, de troca de tráfego.
Quando você troca tráfego, tá? Se você faz parte do acordo de troca de tráfego multilateral dentro do IX, você não tem cobrança, tá? Para acessar conteúdos que estão dentro do IX, né? Que fazem parte lá do IX. E aí a gente fala, né? Como é que a pessoa vai saber se é ou não interessante para ele, né? Fazer parte do IX, porque esses conteúdos não vão ser cobrados se ele não sabe, né, quanto da rede dele realmente vai ser economizado, né? Então, nesse caso, né, ele tem essa informação através dos dados de NetFlow. Tá? O IPFix também é um outro protocolo, né, de NetFlow. Tá? É o protocolo mais recente aí de NetFlow. Né? Então, são sinônimos. Aí, né? Se você usar o NetFlow versão mais atual, ele chama IPFix. Tá, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, dos coletores, aí, né, dos programas, né, que fazem esse tipo de... implementam, né, esses protocolos. Tá? Então, a gente tem aí, né, as ferramentas que a gente chama de coletores. Tá? Eles guardam essas informações, né, de NetFlow, de CMP, de várias informações. Por exemplo, né, tem o NFDump para coletar dados de NetFlow, tem o TCPDump para coletar informações de pacotes que passam, né, dentro da rede. Tá? Tem sistemas de detecção de invasão, né, então são sistemas ativos, aí, por exemplo, Snort. Se alguém invadir a minha rede, né, eu detecto isso e tento expulsar o cara da rede. Tá? Isso aqui gera muito problema. Tá? Por quê? Porque, em geral, né, como é que eu sei que o cara é um invasor da minha rede? Tá? Eu tenho que conhecer muito bem como a minha rede funciona para poder assumir uma informação dessas. Tá? Então, no caso aqui, quando a pessoa coloca, né, esses programas que chamam IDS, né, Intrusion Detection System, você tem muitos problemas na rede. Por quê? Porque muitas vezes ele começa a ter falsos positivos. Né? Então, ele expulsa gente que não deveria fazer parte da rede. Tá? Então, mesmo que às vezes seja uma pessoa que você espera que usasse a internet normalmente. Tá? Você também tem sistemas que analisam aí a performance da minha rede. Tá? Então, aqui é mais realmente, né, do pessoal de provedor, usa muito aqui sistemas que medem, né, como é que está o tráfego, como é que está o processamento dos equipamentos. Tá? E, em geral, a gente tem ferramentas aí bem conhecidas, né, no mercado, por exemplo, Cacti, Zabbix, né, são ferramentas open source que fazem esse papel para mim. Tá? Tem sistemas também que fazem gerenciamento de alertas. Né? Então, caso aconteça algum problema na minha rede, né, ele vai me avisar que deu algum problema, vai mandar algum e-mail, vai mandar algum SMS ou coisa do tipo. Tá? Por exemplo, né, o mais conhecido aí no mercado é o Nagios, né, mas você tem aí outras alternativas que fazem isso também. Tá? Você também tem sistemas, né, que não são tantos de gerenciamento técnico, né, mas gerenciamento de processos. Tá? Sistema de tickets. Tá? Então, o que acontece? Né? A gente fala muito de gerenciamento técnico, tá? Mas também tem a parte de gerenciamento de processo, que é muito importante. Então, por exemplo, aconteceu um problema na minha rede, né? Por exemplo, quantos problemas aconteceram, né, no último mês, né? Quantas equipes estão saindo, né, para resolver problemas, né? Isso eu consigo gerenciar bem com um sistema de tickets. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Redmine, você tem a Track, né, que justamente fazem esse papel aí, né, de organizar melhor os seus processos, né, de tickets da sua empresa. Tem também ferramentas que são ferramentas de acesso. Né, então, SSH e Telnet, né, são aí as ferramentas mais conhecidas para acessar remotamente os equipamentos. Tá? É interessante porque, né, nem sempre você vai estar lá, né, para poder mexer no equipamento. Tá? Então, é importante que você tenha realmente alguma forma de acessar isso de forma remota. Por exemplo, você aqui em Porto Alegre tem um data center em Manaus. Se der um problema, você não quer ir até Manaus para poder resolver o problema. Né? Você precisa ter aí alguma forma de acesso remoto. Tá? Por outro lado, você também precisa que esse acesso seja seguro. Por quê? Porque se qualquer um conseguir acessar aquilo, então, meu amigo, você dançou, né? Porque, dado que o cara consegue fazer tudo, né, remotamente, né, isso pode ser um problema. Tá?
Tem ferramentas aqui que a gente chama de depuração, né? Então, ping, traceroute, né? São as ferramentas aí que as pessoas conhecem mais, né? Então, para verificar, né, conectividade, né, eu dou um ping, a máquina responde ou não, se eu estou de pé ou não. Tá? Traceroute, né, é o ping, né, usado para verificar a rota que eu estou fazendo até um determinado destino. Tá? Essas duas ferramentas, tá, tem que tomar um certo cuidado com o uso que você faz delas. Tá? O ping, né, ele informa o que para você? Se a máquina está de pé ou não. Né? Então, mandei um pacote, ele me respondeu, opa, aquela máquina está de pé. E ele informa também uma outra informação, que é o RTT, né? Round Trip Time, né? Que é o tempo que demorou para o pacote ir e voltar. Né? Então, a gente acaba assumindo isso, né, como uma medição de latência. Tá? Por que essa unidade de medida é ruim? Tá? Muitas vezes. Porque, como eu falei, tá, nos próprios roteadores, as mensagens de ICMP do ping têm baixa prioridade. Então, eu tenho um valor de latência alto no meu ping, não quer dizer que os outros tipos de mensagens, tá, também vão ser desse tipo. Tá? Então, eu medir a latência dentro do ping, tá, é uma forma ruim de você fazer essa medição, porque ela não vai ser uma medição coerente, tá, com o uso normal da internet. Por isso que quando a gente vai falar de medidores, né, medição de qualidade de internet, a gente não usa esse tipo de mensagem, a gente faz uma simulação de algo normal da internet justamente para poder medir esse valor. Tá? Outra questão importante é também do traceroute. Né? Eu quero ver a rota que eu vou fazer até chegar naquele destino. Tá? Na internet, eu tenho inúmeras rotas para chegar num destino. Tá? O traceroute vai me mostrar uma daquelas rotas. Quer dizer que todas as mensagens vão fazer o mesmo caminho? Não. Tá? Então, outra coisa que eu não posso assumir, né, que porque o meu traceroute está mandando por aquele caminho, então quer dizer que eu estou fazendo aquele caminho. Também não é verdade. Tá? Então, você tem que tomar um certo cuidado, né, para que eu estou usando isso. Tá? Então, tem que tomar aí não que não seja bom, né, essas ferramentas são muito utilizadas, tem o seu papel de importância, tá? Só tem que tomar cuidado com o que você assume, né, dos resultados que eles te mostram. Ok? Outra coisa também importante, né, é a questão de top, né, que é aqui equivalente, né, ao gerenciador de processos. Tá? Então, eu estou vendo quais são os processos que estão rodando na minha máquina. Por exemplo, né, se eu tiver um malware rodando ali, ele aparece aqui rodando. Né? Algo esquisito está rodando aí que não está esperado. Né? Outra ferramenta interessante é a questão de Nmap. Tá? Por exemplo, através do Nmap, eu consigo verificar quais portas estão habilitadas aí, né, dentro de um certo equipamento. Tá? Então, será que o meu equipamento tem a porta 8080 liberada? Né? Tem a porta 80 liberada? Se eu rodar um Nmap ali, eu consigo verificar se ela está respondendo ou não. Tudo bem? Outra ferramenta interessante, tá, para quem tem interesse aí, né, e quer ver como os pacotes, né, se comportam na rede, tá, é o Wireshark. Tá? O Wireshark ele é uma ferramenta de captura de pacotes na rede. Então, assim, como é que eu sei, né, que cada pacote está mandando, que informação que passa em cada pacote? Tá? Com o Wireshark, você consegue ver direitinho, tá? Assim, está indo para tal destino, informação de tal coisa, né, tal dado. E até é uma coisa que a gente fala, né? Por que é importante, por exemplo, você usar um HTTPS, né, um HTTP seguro, quando você vai acessar algum site, né, que precisa de senha ou coisa do tipo? Tá? Se você não tem um site que tem HTTPS e manda a senha lá dentro, se você, por exemplo, estiver num Wi-Fi aberto e o cara tiver com o Wireshark ligado, ele vê exatamente a senha que você mandou ali para o site. Tá lá, assim, ele vai abrir o pacote e fala assim, mandou senha tal ali para acessar. Então, são coisas aí que a gente fala, né, que é importante, tá, você tomar um certo cuidado. Outra coisa também que a gente tem, né, são ferramentas de log. Tá? Normalmente, né, em sistemas Unix, a gente usa rsyslog, né, por padrão, porque já vem instalado. Tá? Mas você tem aí outras alternativas também, tá? Todas open source, que permitem aí, uma melhor visualização dessas mensagens. Tá? Outra coisa também interessante é a questão de gerenciamento de configurações. Tá? No mundo de programação, isso é muito bem claro. Tá?
quando eu vou, por exemplo, fazer um desenvolvimento de um software, né, eu não vou fazer sozinho todo o programa. Eu vou ter uma equipe de desenvolvimento. Tá? Só que se tem várias pessoas mexendo, né, naquele sistema, eu preciso ter alguma forma de gerenciar isso, porque se alguém começar a mexer, outro mexe outro pedaço, outro mexe outro, como é que eu junto tudo? Como é que eu garanto, né, que isso tá alinhado? Tá? Eu tenho sistemas aí de versionamento. Tá? Então, ele me permite que isso seja gerenciável. Tá? Na área de redes, isso não acontece. Né? Ou, pelo menos, não é muito comum, né, as pessoas utilizarem esses sistemas para isso. Tá? E é estranho, por quê? Porque, teoricamente, né, são situações muito parecidas. Né? Da mesma forma que você tem toda uma equipe mexendo no desenvolvimento de um programa, você tem toda uma equipe mexendo em configurações de equipamentos. Tá? E muitas vezes alguém vai lá, mexe no equipamento, não avisa, e você não sabe, o cara vai lá, mexe também, de repente cai tudo e você não sabe por quê. Né? Então, você tendo ali uma ferramenta de versionamento, né, permite que você tenha pelo menos, né, o histórico de modificações, tudo aquilo que aconteceu. Né? Então, isso aqui acaba sendo aí importante, tá, para a questão de gerenciamento de redes. Inclusive, tem uma ferramenta que faz isso de forma automática, tá, para roteadores, né, que é o Rancid. Né? Aqui falando um pouquinho mais do Rancid, né, basicamente ele é um script, tá, que acessa os equipamentos, faz um dump das configurações e salva isso num arquivo de versionamento. Tá? Então, você pode configurar, por exemplo, também para enviar um e-mail para o administrador de rede, né, caso tenha alguma modificação, né, nas configurações. Então, alguém foi lá, mexeu, né, esse cara vai acessar depois de um tempo lá, ver, opa, alguém mexeu, vou mandar essas configurações que foram mexidas, né, para o meu administrador para avisar que teve modificação. Tá? Tem ferramentas também que são automáticas, né? Justamente o Rancid é uma delas, tá? Mas você tem aí, né, ferramentas bem mais completas, né, bem mais complexas, tá? Como Nagios, Isinga, Zabbix, né, que fazem várias coisas aí ao mesmo tempo. Tá? Aqui só como exemplo, né, o Isinga, ele é um fork do Nagios, tá? Fork, né, aqui quando a gente fala de open source, né, é quando, como o código é aberto, qualquer um teoricamente pode olhar e mexer no código, tá? Só que você é restrito, né, às políticas da empresa ou da instituição que gerencia o software, né? Quer dizer, por exemplo, o Linux é open source, mas se eu fizer parte da comunidade do Ubuntu, né, eu tenho que seguir as regras que a Canonical impõe para mim. Tá? Não é que eu posso mexer qualquer coisa e colocar lá que eles vão aceitar. Não funciona assim. Tá? Quando a gente não concorda, né, com as políticas que alguma instituição, né, impõe, você pode criar, né, a sua versão daquele sistema. Né? A gente chama isso de um fork. Né? Alguém, então, fez um desenvolvimento paralelo usando o código que estava pronto. Tá? Então, o Isinga né, um desses exemplos, né, que era, você tem o Nagios, né, que é um dos mais conhecidos, né, só que aí tinha algumas políticas que essa equipe não concordava, né, e criou aí o Isinga, né, que basicamente é quase igual ao Nagios. Tá? A diferença é que ele já tem, né, suporte a algumas coisas a mais por padrão. Então, por exemplo, tem suporte a IPv6, que era algo que no Nagios você não tinha. Né? Então, ele já vem nativamente com suporte IPv6. Tá? E eu posso até utilizar os próprios plugins do Nagios, né, porque ele é baseado no mesmo sistema. Então, aqui é um exemplo, né, do sisteminha do Nagios, tá? Os equipamentos que estão sendo monitorados, os serviços. Né? Então, caso de algum problema, ele muda aqui o estado. Né? Então, eu posso ver, tem problemas críticos. Né? E eu posso configurar como é que eu aviso, né, esse tipo de problema. Tá? Hoje, né, você tem diversas formas de avisar. Né? Não é só um e-mail que você pode mandar. Você pode mandar um SMS, você pode mandar até um WhatsApp para a pessoa, se quiser. Hoje você consegue. A pessoa vai lá, vibra lá, recebe um WhatsApp, ó, caiu a máquina tal, caiu o site tal. Né? O cara recebe na hora. Então, esses sistemas de alertas aí hoje, né, são bem atualizados aí com essa relação de mensagens, né, para como eu aviso as pessoas. Tá? A outra ferramenta que a gente tem aqui de exemplo é o Cact. Tá? Por quê? Porque o Isinga, né, é uma ferramenta de alerta. Tá? Ele vai avisar assim, ó, caiu a máquina, ou parou de responder o site.
Aí fala assim, mas por que parou de responder o site? Né? Por que caiu a máquina? Né? O Nagios não vai te avisar por que aconteceu isso, ele só vai te avisar que deu problema. Como é que eu posso ver, né, onde que está o problema? Tá? O CACT, né, ele permite aí algumas informações adicionais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o monitoramento, mas ele vai armazenar, né, essas informações dentro de um banco de dados. E depois ele vai me mostrar, né, em forma de gráficos, né, o que aconteceu ao longo do tempo. Quando a gente fala, né, de armazenamento de dados, a gente tem um problema, que é espaço. Né? Então, se eu for coletar dados e for guardando no meu banco de dados, uma hora aquilo ali vai estourar meu HD. Tá? Como que, em geral, esses sistemas de monitoramento, né, que guardam uma quantidade enorme de dados, lidam com isso? Tá? Eles usam um banco de dados chamado Round Robin Database. Né? O que é um banco de dados Round Robin? Tá? Quando você vai criar o banco de dados, você define um período que você quer que aquilo seja armazenado. Você fala assim, quero 10 anos daquela informação. Ele vai e cria já um banco de dados com espaço de 10 anos. Passou 10 anos e um dia, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação nova e colocar no lugar da informação mais antiga. Então, eu sempre vou ter naquele banco de dados 10 anos de informação. Quando começar a vir informação mais nova, ele vai descartando as informações mais velhas. Então, isso garante, né, que esse tamanho de banco de dados não vai aumentar conforme o tempo passe. Tá? Então, não tem aquele problema, né, de armazenamento que eu tenho normalmente de logs, né, que é uma hora estoura o HD. Nesse caso, isso não acontece. E a principal, né, função do CACT, né, é coletar os dados, né, em geral, mensagem de SNMP, então processamento, né, espaço em disco, memória RAM, né, temperatura, essas coisas que eu coleto, né, via SNMP, e armazena isso no banco de dados RRD. Tá? E aqui é uma página, né, de uma configuração de um host ali dentro do CACT. Outras ferramentas que a gente tem aqui, né, esse aqui realmente é mais para quem gerencia aí, né, a numeração da rede, tá? São ferramentas de gerenciamento de endereços. Tá? A gente apresenta aqui porque, em geral, quem gerencia redes usa o que para gerenciar IPs? Normalmente ele usa uma planilha do Excel ou um bloco de notas. Né? E aí, né, a pessoa vai lá e alguém mexe no lugar, desatualiza o documento, né, é um caos. Tá? Ainda mais agora que você tem também o IPv6. Então, antes você tinha lá um registro de endereços IPv4, você também vai ter que ter um documento com os registros de IPv6. Tá? Então, essas ferramentas aqui, né, são feitas, tá, para ter suporte a isso. Tá? Eles foram feitos para gerenciar endereços IPs. Né? Então, eles são muito mais recomendados, né, são muito mais ideais do que usar um texto, usar uma planilha. Tá? Então, e todos esses aqui, né, que estão aqui nos slides, né, NetDot, PHP e PAN, né, GestOIP, todos eles são open source. Né? Então, quem trabalha com isso, né, é uma oportunidade aí, tá? Dar uma olhada nessas ferramentas, porque você não tem nem custo, né, para comprar esse software para poder estar utilizando. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de cada uma das ferramentas. Né? Esse verdinho aqui é o NetDot, esse aqui é o IPPlan, esse aqui é o GestOIP, esse aqui é o PHP e PAN. Outra ferramenta também interessante, né, para quem gosta de ver, né, o que está passando na sua rede, tá, é o NTOP. Então, o NTOP vai mostrar o uso de rede, né, similar ao que eu vejo lá com os processos dentro do top. Né. Uma coisa também que tem que tomar cuidado é que esse cara aqui ele é um cara ativo bem pesado no meu equipamento. Tá. Então, para ele monitorar tudo o que está passando no meu computador, né, ele gasta um processamento razoável. Então, não é um cara que dá para colocar em qualquer lugar. Tá? O iPerf aqui que eu falei, né, que é o cara que mede, né, o que a gente chama de throughput da rede. Né? Então, eu vou passar, né, várias informações ali, até sobrecarregar aquele link, né, para garantir que está passando realmente, né, o que eu espero, né, dentro daquela conexão. Tá? Do ponto de vista, né, do usuário final, você pode parecer estranho. Né? Por exemplo, eu contratei 10 MB de internet. Como é que eu vejo que está passando 10 MB de internet lá? Né? Eu
Eu baixo um programa e vejo se está baixando a 10 MB. Né? Eu vou lá no site de medição e vejo se está medindo 10 MB. Mas pensa, por exemplo, do lado do provedor, vou contratar um link de 1 GB de um outro trânsito. Né? Como é que eu sei que aquele link está passando 1 GB? Como é que eu sei que o cara não me sacaneou e fez lá um link de metade, né, 500 MB, e eu não sei porque eu não estou consumindo aquele 1 GB? Né? Então, eu consigo saber isso através de ferramentas próprias para isso. Tá? Bom, então, concluindo aqui, né, a questão de gerenciamento, tá? Para que eu vou gerenciar? Tá? Para garantir uma rede funcional e clientes que são satisfeitos. Né? Então, justamente, né, como é que eu posso gerenciar aqui? Então, a gente separou aqui, né, uma das principais questões aqui, né, na questão de redes de internet, né, então logs, alertas, performance, né, endereços e configuração, e alguns exemplos aqui de softwares open source que você pode estar experimentando aí na sua rede, né, para implementar ali dentro do seu sistema. Tudo bem, pessoal? Então, foi um módulo aí um pouco introdutório, tá? A gente vai liberar agora para perguntas, tá? Quem tiver pergunta, a gente pede para que venha aqui no microfone, tá? Porque tá sendo gravado, né? E o pessoal que está ouvindo online, né, poder escutar, tá? E pode perguntar, tá? Qualquer dúvida que você tenha, mesmo que seja assim, eu não sou da área, né? Não é bem gerenciamento de provedores, né? Não é específico disso, tá? Você pode perguntar sim. A gente vai tentar responder aí, né, da forma mais adequada possível, ok? Alguma dúvida, pessoal? Ninguém tem dúvida de gerenciamento? Pode. Eu tenho várias. Eu também. Se vocês não tiverem dúvida, eu tenho várias aqui, porque tem um monte de coisa que eu não sei responder também. Alô, oi. Boa tarde, meu nome é Everton. O meu questionamento é mais assim, sabe, a posição do NIC BR hoje para a questão do IPv6 na nossa infraestrutura de rede nacional, digamos assim. A gente sabe que alguns provedores, algumas grandes empresas já utilizam no seu backbone, na infraestrutura IPv6, mas a disseminação dele está muito devagar do que foi está muito além aí do que foi prometido alguns anos atrás, né? Só queria saber como é a posição de vocês, como é que vocês estão sentindo essa, quando é que o IPv6 vai vir e pegar de vez mesmo? Bom, questão do NIC-BR, né? A visão realmente é uma visão de a gente não pode obrigar as empresas a implementarem IPv6 na força, né? Isso tem que vir de uma iniciativa aí que seja, né, das próprias empresas, tá? Porque o NIC não tem poder de impor, né, obrigar a empresa a fazer isso, tá? Só que uma coisa assim que a gente vê é que na questão de IPv6, né, pelo menos no Brasil, até 2015, o tráfego que o Google enxergava, né, o Google tem uma estatística de quanto que ele enxerga de IPv6, né, de tráfego de IPv6 que ele enxerga dos países, tá? Na questão do Brasil, até 2015, ele enxergava por volta de 0,1 a 1% do tráfego que ele enxergava era IPv6. Tá? Agora, em 2016, esse valor subiu para em torno de 8, 9%. Então, assim, você teve aí realmente uma mudança, tá, que foi bem radical até, eu diria, dado que ficou tantos anos, tá, com um tráfego tão baixo. Né? E isso por quê? Porque a gente vê que teve já grandes operadoras, né, que começaram a colocar IPv6 nos clientes finais. Tá? Só que é um processo que não é do dia para a noite. Né? Assim, não é assim, a Telefônica decide que vai colocar IPv6, todo mundo agora, cliente da Telefônica, tem IPv6. Não, você tem, você tem equipamentos legados, você tem estruturas que são diferentes em cada cidade. Né? Então, você tem ali, né, várias... Cara ali... Filma lá também, ó. Aí você tem, né, várias assim situações que são diferentes. A gente não pode obrigar, né, as pessoas a fazerem. Mas, tá, a situação que a gente vê hoje, né, é bem mais animador do que a gente tinha alguns anos atrás. Tá? Se você teve aí por volta de quase 10 vezes o crescimento em um ano. Tá? Então, não é algo que assim a gente fala assim, não está dando certo, ninguém está fazendo nada, né?
Tem países, né, Estados Unidos, por exemplo, o Google enxerga por volta de 25% do tráfego deles é enxergado IPv6, né? Tem países que você enxerga 40%, 30% do tráfego deles já é trocado via IPv6. Né? Então, quer dizer, não é algo que ninguém está usando, não existe, tá? Mesmo a questão de serviços, né? Hoje, você fala assim, o cara vai ter IPv6 e não vai ter nada para ele acessar. Tá? Também não é verdade, porque você tem Facebook, tem IPv6, serviços do Google, né? YouTube, buscador, Blogger, tem IPv6, Netflix tem IPv6. Né? Então você fala assim, o cara não tem nada para acessar? É mentira. Por quê? Porque os maiores conteúdos que, em geral, o usuário final acessa, né, já são disponíveis via IPv6. Tá? Não necessariamente, né? Porque, por exemplo, em termos de tecnologia, né, quando você tem um sucessor, né, naturalmente as coisas antigas vão ficando em desuso. Né? Eu vejo isso, por exemplo, a questão de mídias mídias portáteis. Né? Você tinha lá o disquete, e ninguém obrigou, né, as empresas a falar assim, a partir de ano tal, ninguém mais vai usar leitor de disquete. Né? Foi algo natural. Por quê? Porque todo mundo começou a usar o leitor de CD, depois começou a usar, né, leitor de outras coisas. Hoje quase ninguém mais nem usa, né, nada, porque está tudo online. Né? Só que em alguns locais, onde, como disse, agora melhorou. Como eu estava, ele até me fez lembrar. Eu particularmente, ainda tenho um jogo de disquete e uma máquina, notebook, com leitor de disquete. E aqui em Porto Alegre, algumas lojas, uma que outra, ainda tem o leitor e gravador de disquete. Porque em alguns locais onde pessoas não têm condições de comprar uma máquina razoavelmente top de linha, né, diga-se passagem, ainda tem as máquinas com leitor de disquete. Não, daí ainda está sendo usado. Aí tu vai dizer para essa pessoa, não, tu tem que migrar. Aí, como tu mesmo disseste, não é na marra que tu vai dizer para o querido, não, então, por exemplo, até um exemplo, desse aqui, esse carinha aqui, agora, de 2 anos para cá, padrão mínimo é 8 GB. Então, só que tem gente que ainda utiliza de 4 GB, de 2 GB ou de 1 GB. Sim. Então, é isso. Não, e você vê, por exemplo, impressora, né, um exemplo bom, porque impressora, hoje em dia, todo mundo em casa tem, né, uma impressora laser, impressora de jato de tinta, né, mas você tem ainda muitos lugares que precisam de uma impressora matricial, porque o sistema funciona através de uma impressora matricial, né. Você não precisa obrigar a pessoa a não utilizar, mas, né, naturalmente, vai caindo em desuso. Até por sinal, até não querendo fazer propaganda de empresa, essas impressoras, a maior parte é só da linha Epson. Que eu conheço, porque eu trabalho com tecnologia, assim, suporte, assim, e eu já dei de cara com máquinas antigas, algumas são verdadeiras peças de museus, tecnológicas, que às vezes dá uma vontade de usar. Mas é isso. Por isso que a gente fala assim, questão de IPv4, né, não é que assim, um dia ninguém mais vai usar IPv4. Sempre vai ter algum sistema ou outro que vai continuar, né, usando, mas a tendência é que todo mundo migre para o IPv6. Pode falar aqui, por favor. Boa tarde. Só complementando a informação, a questão do IPv6, sim, que eu vejo um pouco também é relaxo das operadoras de não estar implementando. Pois até nós, de pequenos provedores, já estamos tendo alguns incentivos, tanto do NIC quanto de outras instituições, a estar implementando. A reclamação final deles era com o usuário final. E hoje as fabricantes já estão facilitando isso, tipo a Ubiquiti, Microtik e demais fabricantes de equipamentos já estão atualizando seus firmwares para suporte de IPv6, certo? Então eu vejo assim que a questão do IPv6 não está realmente bombando ainda, vamos falar em termos, está bombando, é mais relaxo sim dos administradores e das operadoras do que do próprio serviço que fornece o IPv6.
Realmente, assim, né, você teve uma demora, né, dos provedores, né, para migrar IPv6, né, mas, ao mesmo tempo, né, porque a visão deles é que aquilo, no momento, não era prioridade, né. Quando as pessoas começarem a perceber que isso é importante, né, a coisa anda rápida, né, que você vê, por exemplo, desse ano, em um ano aqui a gente teve, né, de 1% para quase 10%. Quer dizer, de onde veio isso, né? Não foi dos provedores pequenos, né? Porque aqui no Brasil, assim, a grande parte, né, dos usuários de internet são usuários de algum provedor grande, né? Então, você tem provedores grandes que estão realmente colocando IPv6 para o usuário final. Mas por quê? Porque justamente eles perceberam que você continuar mantendo IPv4 é algo que sai muito caro a longo prazo. Porque hoje você consegue a sua rede IPv4 funcionando. Mas mais para frente, quanto mais gente você tiver, né, mais caro aquilo vai sair, porque você vai ter que ter vários equipamentos ali para poder estar suportando lá a falta de endereços, né? Então, eles começaram a perceber que talvez seja a hora de começar a colocar ali, né, IPv6 na rede. Um dos problemas que a gente enfrentava era as operadoras que fornecem um link não tá fazendo trânsito IPv6. Então a gente tinha que procurar uma solução de backup para poder estar efetuando isso. Hoje eu já vejo que evoluiu bastante. Embratel, Vivo, Oi, Telefônica, todos já estão fazendo já. Sim, hoje a maioria, né, dos grandes provedores aí, eles já oferecem link, né, IPv6. Em algumas regiões do Brasil você ainda não tem, né, mas na maioria das regiões você já consegue, né, você sendo um provedor, você consegue solicitar uma conexão IPv6 já. Perfeito. Obrigado pela... Okay? Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ser qualquer dúvida que vocês tenham aí. Fala assim, tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Tá. Como eu falei, deixa eu ver se... Esse aqui, na verdade, é um módulo, né, de um curso que a gente dá. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir o Word para poder escrever maior. Chama sala de aula, tá? .nic.br. Ele é um Moodle nosso, tá? Ele tem ali os dois cursos que a gente oferece, né? O curso de IPv6 e o curso de boas práticas para sistemas autônomos, tá? E aí os PDFs, né, das aulas e alguns links, vídeos que a gente utiliza, né, até alguns materiais extras que a gente não aborda no curso, né, ficam aí nesse Moodle, tá? Ele é um Moodle aberto, você não precisa se cadastrar para acessar o conteúdo e ele fica aberto sempre, tá? Então, fiz o curso, ou, né, eu quero utilizar esse material para algum lugar, né, o material é Creative Commons, inclusive. Essa palestra, por exemplo, que eu dei, né, ela é Creative Commons. Se eu quiser apresentar isso para alguém, eu posso, tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, então a gente encerra por aqui a palestra, tá? E aí às 4h30, acho, né, a gente tem aí uma palestra sobre como a internet funciona, tá? Que vai explicar um pouco aí a questão, né, de como é que eu como usuário final, né, vou acessar algum serviço, como é que eu passo no meio da rede da internet, né, até chegar lá, né? O que acontece no meio do caminho, né? Que é importante vocês saberem isso, porque a gente vê muita discussão, né, de prioridade, de pacotes, de marco civil, né, que só faz sentido se você entende, tá, como é que isso funciona por debaixo dos panos. Tá? Tem muita questão que eu vejo que as pessoas falam e não faz muito sentido do ponto de vista de como a internet funciona. Tá? Então, quem tiver interesse aí, aparece aí para prestigiar a palestra. Ok? Muito obrigado.